Oi pessoal, meu nome é Grace Ellen de Matos Ferreira, eu sou professora de linguagem musical e hoje eu vou falar com vocês sobre a divisão proporcional dos valores na música. Para quem já tem a apostila, esse conteúdo se encontra nas páginas 19 e 20. Na música, nós temos os momentos de som e também temos os momentos de silêncio. Para os momentos de som, nós temos as figuras de som e para os momentos de silêncio, nós temos as pausas. Os sons podem ter uma duração curta ou longa. Para indicar quanto tempo deve durar o som numa música, nós utilizamos as figuras de som. Da mesma forma, o tempo de silêncio também tem uma duração na música, que pode ser curto ou longo. Para indicar o tempo que deve durar o silêncio na música, nós utilizamos as pausas. Ao todo, nós temos 7 figuras de som. E cada figura de som possui também uma pausa correspondente. Se nós temos 7 figuras de som, nós vamos ter também 7 pausas. Cada figura de som e cada pausa vai ter um valor. Não é valor de dinheiro, é valor de tempo. Cada figura de som e cada pausa vai ter uma duração na música. A figura de som de maior valor é a semibreve, que é uma cabeça branca. Essa figura é a figura de som com maior duração de tempo. Não existe nenhuma outra figura que irá durar mais do que ela. Já a figura de menor valor é a semifusa, que é uma cabeça preta, uma haste e 4 colchetes. Ela é a figura de menor duração de tempo e não haverá nenhuma outra figura que irá valer menos tempo do que ela. A mesma coisa acontece com as pausas correspondentes. A pausa de semibreve, que é escrita abaixo da 4ª linha, será a pausa de maior valor, ou seja, de maior duração de tempo. Já a pausa de semifusa será a pausa de menor valor, ou seja, de menor duração de tempo. Para que você consiga compreender a divisão proporcional dos valores e saiba quanto irá durar cada figura de som na música, é importante você saber duas coisas: que existe uma sequência das figuras de som que vai da figura de maior valor para de menor valor, e que nessa sequência exata, uma figura de som sempre irá valer a metade da outra. Vamos visualizar isso para que fique mais fácil para você entender. A figura de som de maior valor, ou seja, de maior duração de tempo, é a semibreve. A divisão proporcional de valores sempre irá começar a partir dessa figura de som. As próximas figuras que vierem na sequência após a semibreve irão valer menos do que ela. Então, como eu já falei, a primeira figura de som de maior valor com maior duração de tempo é a semibreve. Após ela, nós vamos ter a mínima. A mínima irá valer a metade do valor da semibreve. Após a mínima, nós vamos ter a semínima. A semínima irá valer metade do tempo da mínima, ou metade do valor da mínima. Após a semínima, nós vamos ter a colcheia. A colcheia irá valer a metade do tempo ou a metade do valor da semínima. Após a colcheia, nós vamos ter a semicolcheia, que irá valer a metade da colcheia. Depois da semicolcheia, nós vamos ter a fusa. A fusa irá valer metade do tempo ou metade do valor da semicolcheia. E após a fusa, nós teremos a semifusa. A semifusa irá valer a metade da fusa. A mesma divisão se aplica às pausas que são correspondentes de cada figura de som. O mesmo valor que tiver uma figura de som de semibreve, irá ter também uma pausa de semibreve, e assim por diante. Para nós visualizarmos melhor essa questão da divisão e também das metades, vamos imaginar que a semibreve é um bolo pronto, todo confeitado. Se eu quisesse acrescentar nesse bolo mais uma fatia aqui, dessa forma como ele está, eu conseguiria? Não conseguiria, pois se eu tentar incluir aqui mais uma fatia de bolo, eu vou ter que destruir esse bolo que está pronto. Então assim é a semibreve, ela já é completa por si só, por isso ela é considerada a figura de som de maior valor e de maior duração de tempo. Porém, se eu quiser diminuir esse bolo, eu consigo, que é o que acontece com as outras figuras de som que vêm após a semibreve. Como nós vimos antes, as figuras de som na divisão proporcional dos valores possuem uma sequência, e nessa sequência exata, uma figura sempre irá valer a metade da outra, certo? Então, qual é a figura de som que vem após a semibreve, que vale a metade dela? Isso mesmo, é a mínima. Falando em metade, você sabe me explicar o que é metade? De uma
forma bem simples, metade é quando nós pegamos algo e dividimos ele em duas partes iguais. Então, ainda usando o exemplo de que a semibreve é um bolo, se nós pegarmos esse bolo e cortarmos ele pela metade, vai nos sobrar qual figura de som? A mínima. Então, vamos pensar. Entre os dois, qual irá valer mais? O bolo inteiro ou a metade do bolo? O bolo inteiro, certo? Isso quer dizer que a mínima vale menos tempo do que a semibreve. Pensando na sequência das figuras de som, qual é a figura que vem depois da mínima, que irá valer metade dela? Isso mesmo, a semínima. Se a semínima vale metade da mínima, o que eu teria que fazer com essa fatia de bolo? Eu teria que cortar ela exatamente ao meio, certo? Eu vou pegar a minha metade do bolo, que era uma mínima, e eu vou dividir ela em duas partes iguais, já que a semínima vale metade da mínima. Quando eu divido essa fatia ao meio mais uma vez, o que vai me sobrar? A semínima. Colocando as duas figuras de som lado a lado, qual irá valer mais? A mínima, certo? Continuando na sequência das figuras de som, qual é a figura que vem após a semínima? Muito bem, é a colcheia. A colcheia irá valer a metade da semínima. Então, agora nesse caso, eu vou precisar pegar essa fatia e cortar ela exatamente ao meio, porque metade é quando nós dividimos algo em duas partes iguais, certo? Então, imaginando que essa fatia aqui é a nossa semínima, se eu dividir ela exatamente ao meio, eu vou ter uma colcheia, pois a colcheia vale metade da semínima. Então, colocando as duas fatias de bolo lado a lado, nós conseguimos visualizar que a colcheia irá valer menos tempo do que a semínima, porque ela vale metade da semínima. Continuando na sequência das figuras de som, qual é a figura que vem após a colcheia? Muito bom, é a semicolcheia. A semicolcheia irá valer metade do tempo da colcheia, ou seja, nós vamos precisar pegar essa fatia e dividir ela exatamente ao meio. Pensando que essa daqui é a fatia de colcheia, quando eu dividir ela ao meio, eu vou ter a semicolcheia. Colocando a colcheia e a semicolcheia lado a lado, nós vemos que a semicolcheia irá valer menos tempo que a colcheia, pois ela vale metade do tempo da colcheia. E agora nós vamos parar na semicolcheia mesmo. Então aqui eu fiz esse esquema para que você consiga visualizar as figuras de som e as suas metades, indo da semibreve até a semicolcheia apenas. Então aqui nós temos a semibreve, que é o bolo inteiro, a mínima, que é a metade da semibreve, a semínima, que é a metade da mínima, a colcheia, que é a metade da semínima, e a semicolcheia, que é a metade da colcheia. Aqui você já conseguiu entender qual é a sequência das figuras de som, partindo da figura de som de maior valor para de menor valor, e que nessa sequência uma figura de som irá valer a metade da outra. Agora então vamos fazer um exercício bem simples para nós exercitarmos o nosso cérebro. A semibreve é a figura de som de maior valor, ou seja, de maior duração de tempo. A mínima é a figura que vale a metade da semibreve, certo? Se a mínima vale metade da semibreve, de quantas mínimas eu precisaria para ter o valor de uma semibreve? Exatamente, duas. Eu precisaria de duas mínimas para ter o valor de uma semibreve, pois ela vale metade da semibreve. Depois da mínima, nós temos a semínima. E nós já sabemos que a semínima vale metade da mínima. Se a semínima vale metade da mínima, de quantas semínimas eu precisaria para ter o valor de uma mínima? Muito bem, eu preciso de duas semínimas. Muito bem, eu preciso de duas semínimas. Por quê? Porque a semínima vale metade da mínima. Após a semínima, nós temos na sequência a colcheia.
A colcheia nós já sabemos que vale a metade da semínima, certo? Se a colcheia vale metade da semínima, de quantas colcheias nós precisaríamos para ter o valor de uma semínima? Isso mesmo, nós precisamos de 2 colcheias. Por quê? Porque ela vale a metade da semínima. Continuando na sequência, após a colcheia, nós temos a semicolcheia. A semicolcheia nós sabemos que vale a metade da colcheia. Sendo assim, de quantas semicolcheias eu preciso para ter o valor de uma colcheia, se ela vale metade? Muito bem, eu preciso de 2 semicolcheias, pois ela vale metade da colcheia. Pessoal, eu vou ficando por aqui e eu espero você na próxima aula, na qual nós iremos falar sobre os números representativos de cada figura de som e vamos continuar praticando a divisão proporcional dos valores, especialmente com relação à semibreve. É muito importante que você assista todas as aulas para que você consiga compreender essa parte e depois você aplique isso na partitura musical. Você conseguindo entender todo esse fundamento, esses princípios, será muito fácil você conseguir entender a divisão numa partitura musical. Eu espero você. Até lá!